Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu já tinha prometido há um tempo. Que assim, caso você não me conheça, caso você não conheça o Plantão Geek, eu faço bastante cobertura de Stranger Things, certo? Eu cubro bastante essa série que a galera gosta e eu também trabalho com análise cinematográfica, né? Eu trabalho com cinema, fazendo análises de narrativa psicológica, que é uma questão ali que envolve roteiro, e também de cinematografia. Isso me permite ter alguns palpites sobre as séries que eu assisto que às vezes pode ser um pouco certeiro. Isso porque eu analiso algumas brechas e decido apostar depois na brecha que mais fez sentido pra mim. Às vezes eu aposto na brecha errada, às vezes não. Tudo depende o quão surpreendente a série ou o filme quer ser, ou se eles vão seguir bastante acirrado aquela estrutura que eu sou tão familiarizada. E no vídeo de hoje, assim, pra estrear o ano de 2023, eu fiz um compilado de todas as coisas que eu falei da quarta temporada de Stranger Things que acabaram por ser certas. E eu quero deixar claro aqui pra vocês que neste vídeo você vai encontrar outros vídeos que são da época de 2019 até mais ou menos maio, junho de 2022, um pouco antes do volume 2. Ou seja, vocês vão ver uma mudança muito brusca em alguns vídeos, né? Às vezes eu vou estar com croma atrás, às vezes eu vou estar levemente loira, então é uns negócios doidos. Mas é só pra avisar que se passava antes da estreia da quarta temporada, antes que eu pudesse assistir. E você vai poder conferir cada um desses vídeos na playlist de Stranger Things que vou deixar aqui aparecendo no card em algum lugar pra vocês. Vamos pras previsões que foram corretas na quarta temporada de Stranger Things. Bora! Na quarta temporada, eu acredito que você vai ter que trabalhar muito os traumas da Eleven. Vamos ter que lidar com isso de novo. Ou seja, você já tá mencionando pessoas que participam do passado da Eleven. E faz pleno sentido na quarta temporada você abordar isso profundamente, considerando também que talvez o Brenner volte. Se o Brenner voltar, é certeza. Ou seja, um protagonista conhecendo o passado do vilão. Eu acho que isso pode ser uma brecha para você pelo menos mencionar que existem outros números. Eleven e o Will na mesma storyline no começo. E se eu fosse apostar entre o Will e Eleven pra sofrer bullying, eu apostaria na Eleven, porque o Will e os outros meninos a gente já viu ter uma situação de bullying. A possibilidade número 1 é que a Robin e a Nancy vão ter uma storyline juntas. Como eu acredito que a Eleven vai seguir com uma busca pelos poderes dela, né, como eu disse na teoria da Fênix Negra, eu acho que ela vai receber uma espécie de treinamento pra conseguir atingir essas emoções e descobrir os poderes dela de novo. Se estamos falando de treinamento, obviamente eu estou pensando aqui na influência de Karate Kid. Agora sim, eu acho que Karate Kid vai fazer uma influência narrativa e talvez a terceira temporada essas referências artísticas fossem uma pista sobre isso que poderia acontecer. Eu acredito profundamente que vão estabelecer muito mais coisas do passado dos personagens, em especial a Eleven e o Hopper. Então pra mim faz muito sentido você trabalhar a origem de alguém, né, que é o que Batman Begins sugere que faça aí no filme. 2001, Uma Odisseia do Espaço. Gente, eles caçaram um filme da década de 60 pra colocar aqui nas referências, sabe? Não deve ser pra nada. Nesse filme a gente tem uma conexão muito forte entre passado e presente. A gente tem também Edward Mãos de Tesoura, que inclusive tem a Winona Ryder, né? A nossa querida Joyce. E basicamente é a mesma lógica. Tem gente que quer usar o Edward e tem gente que ama ele e quer proteger ele. O Will é o único personagem de Stranger Things que não teve a questão da sexualidade trabalhada. Então ele pode muito bem ser um personagem pertencente ao grupo LGBT. Por que não, né? Eu acho que os dois primeiros episódios ali de Stranger Things, na quarta temporada, vai ser pra gente sofrer loucamente, porque a gente vai ver um monte de gente fazendo bullying com a Eleven e ela não vai poder fazer nada. Inclusive é por isso que eu acho que vão jogar o Mike na storyline ali que vai ser gravada no Novo México, né, que eu acredito que na série vai virar a Califórnia. Eu acho que os Byers vão pra Califórnia, que é justamente pra dar esse porto seguro pra Eleven, pra ela poder falar o que ela tá sentindo e a gente saber também, né, porque eu não acredito que ela vá falar tão diretamente assim com os Byers.
Hellfire significa fogo do inferno. Imagina que essa galera nem vai ser associada com satanismo, né? Porque qualquer coisa esquisita que acontecer na cidade de Hawkins, qualquer coisa relacionada ao mundo invertido, se alguém ver, se alguém comentar por aí, vão associar com pânico satânico, não vão associar como uma coisa séria. Eu acho que a Vicky não vai ser par amoroso do Will. Eu acho que vai ser a Robin. Eu acho que a primeira que vai rodar dessa história aí vai ser a Chrissy, a líder de torcida. É a primeira que deve morrer. E como a gente tá fazendo esse negócio de pegar uma menina e um menino pra morrer aqui nesse exemplo, né? Eu acho que a Chrissy e o Patrick devem ser os que vão pra vala. A pessoa que mais vai sofrer ali de Hawkins, digamos assim, vai ser a Max. E eu já deixo registrado aqui que com certeza o Dacre, né, que é o ator que faz o Billy, ele deve fazer uma ponta nessa quarta temporada. Eu acredito que a pessoa que mais vai sofrer lá da Califórnia, que vai ser o destaque, que vai passar pelos perrengues, vai ser a Eleven, é claro. Eu acho que esse debate de mentira pode ser trabalhado entre os dois, porque eu imagino a Eleven escondendo o fato que ela pode sofrer alguma coisa na Califórnia. Eu tô falando que pode forçar uma conversa emocional que pode ser muito interessante. Mas pra mim seria muito interessante se você mostrasse um cobaia que deu errado. Tipo, um cobaia que é do mal, sabe? Pode ser uma força antagônica, pode ser alguém que prejudique em vez de ajudar. Então eu acho que nessa temporada seria o momento de você fazer isso. Existem aviões nos anos 80 e a família Wheeler é rica. Isso já ficou muito claro. Então o Mike, ele vai de avião, gente. Ele vai super de avião. E eu acho, né? Eu tinha postado isso anteriormente, continuo apostando, que vai gerar um drama bem grande da Nancy com o Jonathan, porque eu não acho que a Nancy vai pra Califórnia, gente. O plot da Nancy tem que ser em Hawkins. E a Vicky, como ela é uma pessoa que toca em banda, né? Ela é descrita como falante, não sei o que. Eu não sei, eu vi a personalidade dela e eu consegui muito ver a Robin interessada nela. Inclusive, eu acho que ela não vai corresponder a Robin. Já fica aí. Tem que ter um drama, gente. Tem que ter um conflito. Então pode ser que a Robin se interesse por ela e ela não se interesse de volta. Seja por, sei lá, já namorar, vai que ela é hétero, qualquer coisa. É muito fácil dar errado isso aí, gente. Então, sim, eu acho que ela vai acabar voltando pro laboratório, só que não o laboratório de Hawkins. Aquele foi desativado. Eu acho que ela vai ser levada pra outro lugar. E pra mim já é muito claro que o Mike, ele vai dar muito mais atenção pra Eleven, que vai servir perfeitamente pra galerinha do Twitter ficar chiando, falando do Will, falando de um monte de coisa. Dá até preguiça de falar dessas coisas. Como se o moleque ver a namorada dele fosse um crime, né? Tipo, é com ela que ele namora, gente. It's been a year, Mike. Meanwhile, Elle has like a book of letters from you. That's because she's my girlfriend, Will. And us? We're friends. We're friends. Ele namora com a Eleven, ele escreve todo dia pra Eleven. Então é óbvio que ele vai chegar lá, ele vai cumprimentar todo mundo e tal, só que ele vai dar muito mais atenção pra Eleven, porque é a menina que ele namora. Então é por isso que eu imagino que a problemática vai terminar em aberto. Eu não imagino que a quarta temporada vai terminar certinha, fechadinha. Eu acredito que ela vai terminar em aberto e a quinta vai ser uma continuação direta. Você não joga as coisas numa série, num filme, etc, pra não utilizar. O nome disso é arma de Chekhov. Tudo que você menciona, você deve utilizar. Portanto, a série ficou devendo alguém ficar em coma. Tudo bem que o Victor Creel fala que a pessoa fica em coma e depois morre. Só que a gente sabe que a coisa da morte foi mentira, né? Foi a única coisa que foi mentira em relação ao destino do Peter/Henry. Ele realmente ficou em coma, só que ele não morreu. Então é isso que precisa acontecer novamente. Ficar em coma e não morrer. Então eu acho que vai sobrar pra Max cumprir isso aí, já que eu já tinha apostado que ela ia ficar inconsciente de alguma forma. Por conta da temática do Vecna abordar esse negócio de sonho, fora da realidade, uma coisa que não é consciente da pessoa. E você tem esse elemento do cinema que você coloca e aplica, né, digamos assim, uma inversão de valores, que seria tudo que você começa fazendo, você não pode terminar da mesma forma. Então, se você tá trabalhando com consciência, no final você deve ser inconsciente. Então, assim, eu acho que o Ed vai morrer. Eu acredito que ele deve morrer no mundo invertido, sabe? Toda aquela coisa bem trágica. Na frente dos amigos, na frente do Dustin, principalmente, pra ser um bagulho que, meu Deus, coitado, sabe? Morreu tentando ajudar, esse tipo de coisa, pra ficar aquela pegada bem triste.
Mas se a gente chutar que essa cena se passa no inverno, significa que estamos aí nos meses entre dezembro e março, que é quando acontece o inverno na Rússia. E eu acho que esse personagem é o Dmitri, como eu mencionei, que seria justamente o que vai conversar mais com o Hopper. Caso contrário, pra que focar nele, né? Focou em 2 personagens nesse teaser, o Hopper e esse cara. Então a gente supõe que esses 2 possam conversar entre si aí durante essa estadia do Hopper na Rússia. Uma coisa bem interessante é que a protagonista dessa cena aqui é a Max, gente, porque a Max tá bem no centro, a cor amarela. A cor amarela geralmente representa a solução. Então talvez quem vai sacar alguma coisa envolvendo esse relógio seja a Max. O Thinking Cap foi usado contra uma entidade muito poderosa, né? No caso, era uma pessoa super poderosa. Então, assim, isso abre brecha pra muitas teorias, pra quem acha que o vilão da temporada vai ser uma pessoa, literalmente. Talvez isso seja uma pista, né? Quem acredita nessas teorias, o que é super possível também, tá? Queria deixar claro aqui. As extremidades da fotografia estão bem contrastadas, né? Estão bem marcadas. E geralmente quando você tem essa marcação nas extremidades da fotografia, pode significar que se trata de uma memória, uma lembrança, alguma coisa assim. Essa pessoa esquerda talvez seja o Mike, tá, gente? Mas pra mim a Chrissy é uma personagem completamente descartável e que talvez vá morrer. Esse emaranhado das árvores sendo destacado também junto com a casa me fez lembrar a forma das possessões do Mind Flayer. Vocês lembram quando o Will fica possuído, quando o Billy fica possuído? Você vê umas raízes sendo criadas no rosto, no corpo, né, desses personagens, que lembra muito o formato desses emaranhados, que por sua vez são associados ao mundo invertido, que também são colocados aqui como entidade superior e ligados à casa. Que linhas representa um tipo de dualidade, né? Alguma coisa que é diferente do que a gente acha. Então, como a gente tem o constante uso de linhas aqui em vários enquadramentos desse teaser, não só nesse, vocês vão ver mais pra frente que tem em outros enquadramentos também, isso me remete a uma coisa de a história dessa família, a história do Victor, acima de tudo, que é o primeiro que entra na casa, pode ser diferente do que é esperado, pode ter pontos de vista diferentes da mesma história. Eu acredito que o luto e a tristeza do Victor Creel podem ser uma solução para algo no futuro, sabe? He made specific mention of music. He said music was playing. So maybe that's the key, a lifeline back to reality. It's worth a shot. Ele deve ser inocente, ele deve ser uma pessoa que não soube direito o que estava fazendo, ou então foi acusado de alguma coisa. Então eu vou fazer aqui uma mini fanfic pra vocês, uma mini historinha que eu acho que aconteceu. A Eleven se meteu em algum tipo de perigo, em alguma coisa assim, ela, sei lá, aprontou alguma coisa simples que leva ela pra uma delegacia. Só que assim, só tem o Jonathan em casa, porque a Joyce já vai estar lá no plot dos russos. Com isso, o Jonathan, ele não é o responsável legal da Eleven, então ele não pode liberar a Eleven. Logo, ela terá que ser transportada. Ela sendo transportada, a gente fica sabendo que alguém tá vindo atrás dela, tem algumas pessoas indo atrás dela. E aí, vocês lembram que tem gente do governo defendendo os Byers? Tipo, literalmente, a gente viu até lá na casa dos Byers mesmo, de uma pessoa defendendo. Eu acredito que essas pessoas podem parar o carrinho que tá indo lá, transportando ela. É por isso que ela não tá assustada dentro do carro da van, né? Porque ela só tá tipo, putz, fiz uma cagada aí, fiz alguma coisa errada e estou sendo punida por isso. E aí, essa galera do governo aí, do bem, digamos assim, vai parar essa van pra impedir o translado dela. Eu acredito que esse projeto Nina seja, na real, um projeto que incentivou muito o crescimento da Eleven, sabe? Você focar apenas na Eleven, fazer experimentos só com ela, ou então até mesmo ser uma coisa mega recente. Eles podem tentar capturar a Eleven, fazer qualquer coisa assim, pra iniciar o projeto Nina. O uso de reflexos na cinematografia remete à dualidade, ou seja, remete a um momento de reflexão do personagem consigo mesmo. Então é quando ele se questiona, é quando ele revive traumas, é quando ele começa a pensar no que ele poderia ter feito e o que ele está fazendo. Talvez ela recorde muitas coisas que foram bloqueadas na memória dela, e você pode ver no teaser 2 que essa combinação está completamente diferente. Então isso pra mim só alimenta essa teoria de origem do mundo invertido ter começado no laboratório, mas não necessariamente no momento que Eleven abriu o portal. Pra mim, a gente vai ter uma conversa sobre o mundo invertido de uma forma bem mais profunda, né? Que talvez aborde o Vecna, que vai ser a nova ameaça mencionada na 4ª temporada.
Inclusive, vou fazer um link muito interessante de que a paleta de cores do Mike está combinando com a paleta de cores mostrada no pôster da Eleven. Olha aquele tom de verde que a gente estava falando agora há pouco, né? E remetia ao que mesmo? Remetia à inteligência, né? Esse tom de verde remete a uma inteligência misturada a uma tristeza. E nós sabemos que a Eleven não está nesse pôster, então pra mim faz pleno sentido o Mike estar sendo representado como uma pessoa inteligente, mas que ele tá carregando uma grande tristeza porque a Eleven não tá aqui, sabe? A Eleven pode estar em perigo, afinal de contas temos aqui os tons de vermelho. É uma coisa triste que pode, novamente, remeter a uma reflexão, como eu falei. E o vermelho, ele atrai coragem, ele atrai medo, ele atrai, né, nessa questão do perigo. Então, talvez a Eleven fez alguma coisa, assim, que ela considerou corajosa, mas que pode ser perigoso pra ela ter feito isso. E isso deixa ela triste. Então, ela definitivamente fez alguma coisa aqui, porque temos um detalhe sobre essa foto aqui, que eu não vi tanta gente falar, eu vi algumas pessoas pontuando isso, mas não foram tantas. Vocês percebem que a roupa da Eleven, ela tá manchada de marrom aqui, né? Então parece que alguém derramou alguma coisa nela. E eu apostaria tudo que ela deve ter sofrido um bullying, né, nessa cena. Devem ter jogado alguma coisa nela, qualquer coisa assim, e ela deve ter revidado. E essa hora que ela revida deve ter dado uma merda, gente. A Eleven tá numa cena, numa sequência, enfim, que ela tá agindo como uma pessoa muito confiante, que tá sabendo o que tá fazendo, enfim, esse tipo de coisa. Até que tudo dá errado e ela meio que percebe o que tá acontecendo e tal. Então essa confiança dela é quebrada nessa cena, muito possivelmente, né, por essa paleta. A paleta da Nancy tá azul, roxo, rosa e branco, o que remete também a essa questão de realidade fantasiosa, né? Mas ao mesmo tempo, como esse azul é muito claro, ele remete ao racional. Ou seja, a Nancy propositalmente pensou em criar um outro tipo de realidade, apresentar um outro tipo de realidade pro personagem Victor Creel. O Lucas também tem tons de neutralidade, só que ele tem uma faixa vermelha aqui no braço dele. Então, novamente, talvez o Lucas querer ficar neutro em alguma situação possa ser perigoso pra ele ou pra alguém próximo a ele. E dá pra ver também que a Max está nesse jogo, né? Pelo menos nesse momento aqui, ela chega meio que com uma cara de bosta, eu diria, sabe? Ela não parece querer estar aqui. Então talvez tenha chances da Max sair no meio do jogo, né? E ficar aquele climão meio tenso. Vamos pra primeira brecha, que é a que eu acredito mais. Eu acredito que a Eleven vai se meter em encrenca com a polícia, só que ela vai ser resgatada pelo Owens durante o caminho. Ou seja, ela meio que vai ser sequestrada pelo Owens. Você pode ver que nessa brecha eu considero que as pessoas que estão do lado de fora do café estão junto com o Owens. Depois que a confusão acontece, o Owens leva ela até esse café e conversa com ela no período da noite, pedindo pra ela ajudar ele e tudo mais, e ela vai decidir partir com o Owens sem avisar ninguém, pra que ninguém fique esperando por ela, porque afinal de contas, ela quer ajudar os amigos. Inclusive, é por isso que os personagens estão ali esperando por ela, e eles vão ficar sabendo nesse momento que ela não vai retornar pra casa. O que pode dar uma enorme torta de climão ali no momento, né? As pessoas podem ficar um pouco agitadas. Obviamente, tudo dá errado e o laboratório acaba capturando ela, dessa vez a parte do mal do laboratório, né? Vamos chamar aqui que o Brenner pode surgir na história e capturar ela. No dia seguinte, enquanto os Byers estão se arrumando lá pra eles poderem ir embora, né, encontrar Eleven e Hawkins, toda aquela coisa, a casa dos Byers é atacada. E aí o Vecna vai ficar nessa multitarefa aí, tentando fragilizar a Eleven, estando dentro da mente da Max, assim como a Eleven também está. Eu queria deixar registrada a minha aposta aqui, que talvez isso aqui seja um novo ataque, tá bom? Essa parte específica. Só que a Eleven vai conseguir, de alguma forma, separar o Vecna ali da Max. E é depois dessa cena aqui que a Max deve ficar em coma. Ela deve ficar inconsciente, que é uma teoria que também eu tô tendo aí há uns 9 meses da minha vida, né? Vai estar aparecendo nesse vídeo aqui, quando eu falei dessa teoria pela primeira vez. Porque assim, eu não espero menos disso, né, gente? A gente vai ter o Vecna, a Eleven e a Max tudo na mesma cabeça. Vai ter gente batalhando dentro da cabeça da Max. Qual vai ser a consequência disso? Só que ao mesmo tempo, a Eleven deve se sentir extremamente culpada quando esse momento acontecer, porque ela não vai saber exatamente o que houve com a Max, né? Se ela conseguiu salvar, se ela não conseguiu, ou então, até se ela ficar sabendo naquele momento, ela vai falar, caramba, não foi suficiente. A Max ficou em coma. Ela ficou num estado assim que, tipo, ela não tá no normal dela. O poder do protagonismo sempre aqui salvando os personagens de Stranger Things, né? Se fosse pra matar o Hopper, Hopper já tava morto. Ele não ia pular no Hopper
ficar babando ali, preparando o bote, não sei o que, pra alguém impedir. Porque possivelmente é isso que vai acontecer.